Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, nós estamos aqui no templo da Igreja Batista Moriá. E neste dia, o dia que Deus preparou para nós. Amados, vivemos um tempo de muita tribulação, um tempo onde as pessoas estão de fato agitadas, as pessoas estão de fato com seus problemas, suas dificuldades, nós sabemos disso. Mas queremos dizer para os amados irmãos: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Quem nos sustenta é o Senhor. E eu falo isto, amados, de experiência própria. Alguns momentos na minha vida eu pensei que não iria passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu achava, em alguns momentos, que o meu choro, a minha noite, ela estava por demais. Amados, há poucos dias eu vi um empresário, aliás, o Estado viu, ou por que não dizer, a nação presenciou um empresário, ele, diante do prefeito ACM Neto de Salvador, ele se desabou. Ele se desabou e ele dizia ao prefeito, pelas minhas 3 filhas, prefeito, por favor, abra o comércio. Queridos, o homem estava chorando. Eu não conheço aquele empresário. Mas aquele empresário estava chorando. E eu digo a vocês, para um homem se desabar diante de outro, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Mas, queridos, as lutas diárias, as tribulações, elas provocam isso. A gente se desaba. Nós, como seres humanos, mesmo do sexo masculino, nós somos seres emotivos. Nós somos seres emotivos. Eu não deixo nunca de falar de João 11:35, que vai dizer que diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Então, somos uma estrutura sensível, somos seres humanos. E aquele empresário, só Deus sabe o limite dele, como ele chegou. E, além dele, há muitos neste mundo afora, atribulados, angustiados, perplexos diante dessa situação. E não há possibilidade ainda nenhuma de uma retomada. Então, algumas pessoas estão, de fato, vivendo um momento angustiante, um momento que em alguns instantes não se sabe como vai terminar de pagar a quantidade de boletos que está chegando. Então, diante desse cenário de incertezas, diante desse cenário de complexidade, o homem, no sentido genérico, homem e mulher, estão vivendo um momento de fato que precisa de socorro. Lê o Salmo 40 para ele, dizer: esperei com paciência no Senhor. E falar para ter paciência é neste momento, para este homem, para esta mulher,
algo que mexe até com a condição humana. Dizer, olha, tenha paciência, tudo isto vai passar. É muito fácil para mim falar isso. Mas para aquele que está vivenciando isto, é difícil. Hoje já há pessoas que estão vivendo as dificuldades já dentro de casa com filhos. De ter que alimentar 4, 5 bocas dentro de casa. No passado tinha o colégio, ele ia para o colégio, as crianças iam para o colégio. E no colégio ali eles tinham desgaste, tinha a convivência social. E nesse momento eles estão em casa e tem que desgastar ou tem que canalizar essas energias para algum lugar. Então o convívio torna-se estressante. Quando nós observamos o aumento do feminicídio, o aumento da violência doméstica em todas as áreas, quando olhamos o aumento do divórcio, nós compreendemos, queridos, o seguinte: há um momento que não somente os profissionais de saúde já estão doentes da alma, mas há uma sociedade doente, há uma sociedade que está enferma, há pessoas que não estão dormindo, há pessoas que não estão dormindo mais. Então, há uma enfermidade justamente na área do psique, na área da mente, na área das emoções. Não é fácil nesse momento, e aí não é fácil e ao mesmo tempo, para aquele que está firmado na rocha, ele consegue superar. Aquilo que o salmista diz no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora é a prova de fé, é a prova de fogo, de fato. Algumas pessoas não irão retomar mais as suas lojas, seus empregos, suas empresas. Isso é preocupante. Eu escutava uma mensagem essa semana, um vídeo, aonde o camarada falava que havia ontem uma preguiça para ir aos cultos, à missa. Hoje eu quero ir, você quer ir, mas tem restrições. Ontem preocupava-se na roupa nova, no sapato novo. Hoje não tem aonde usar o sapato novo e a roupa nova. Percebeu? Percebeu como isso é interessante? Ontem havia uma preocupação. Ontem eu não queria mais sair para jantar. Hoje eu não posso sair. Há toda essa inquietação. E interessante que está para além do isolamento social. O problema não é mais nem daqueles como eu que não era dado a sair constantemente, mas é que há um isolamento em mim.
Há um isolamento em mim. E esse isolamento está para além do isolamento propriamente dito. Eu conheço alguns amigos que o final de semana era marcado pelo futebol e após o futebol, aquele momento de recreação. Eles usando bebidas alcoólicas e tal, e a resenha. Hoje não tem o futebol, hoje não tem a resenha, hoje tem que estar em casa. Vocês perceberam o que é isso? O que traz essa mudança, esse desconforto na vida dessa pessoa? Como é interessante a gente parar e compreender que isso tudo adoece. Outra coisa que eu estava pensando era o número de pessoas que o convívio social era a igreja. Há muitas mulheres e homens que têm uma idade madura, que o convívio era o relacionamento entre os membros. Aí eu entendo porque a necessidade da igreja ser enquadrada no grupo de serviços essenciais. Porque de fato a igreja ela é terapêutica, sim. O idoso, ele precisa desse convívio social. Aqui na cidade mesmo de Cruz das Almas, há um trabalho que a prefeitura municipal vem fazendo há muito tempo, isso de vários governos, que é uma interação com a terceira idade, um local de recreação com a terceira idade. Cruz das Almas, além da prefeitura, a primeira igreja batista também realiza essa interação. Em Santo Antônio de Jesus, nós tínhamos lá um setor que hoje é da área de serviço social. Eu não me lembro muito bem agora, mas havia um setor aonde os idosos iam para lá e eles iriam dançar. Eles iam para lá, eles iriam dançar. Na LBA, me lembrei agora, na LBA, o saudoso Fidelcino, pai do nosso diácono Manuel Domingos, algumas vezes eu vi indo para lá, quando ele morava em Santo Antônio de Jesus. Isso para eles é salutar. É salutar. Alguns vivem só, não tem nem seus netos, nem seus filhos. Alguns têm netos e têm filhos. Os viúvos, as viúvas, têm naquele ambiente um momento de recreação, um momento de lazer, um momento de inspiração. E hoje eles não têm isto. Alguns idosos que principalmente vivem só, precisam de conversar. Às vezes alguns numa clínica mesmo, num pilates, numa fisioterapia, você encontra lá o idoso e aquela fisioterapia para ele não está nem preocupado muito com a recuperação dele, com a recuperação anatômica dele. Mas o que ele gosta dali é a interação, o bate-papo. E eu participei de um momento desse. Eu tive um problema no meu pé e que eu precisei tratar, e fui muito bem tratado por duas fisioterapeutas maravilhosas, a Daniela, doutora Daniela, e a outra filha da irmã Nélia, que muitas vezes eu esqueço, não sei se Nilda é o nome dela, eu esqueço. Mas nesse lugar, era lugar de interação.
Era lugar, além das meninas, as doutoras serem excelentes e maravilhosas, ser muito tranquilas, muito harmônicas, e lá eu saúdo também nesse instante, se eu posso dizer assim, a auxiliar delas, que era a Ana. Ana tinha um carinho com a gente, ali a gente tinha aquele momento de interação, mas sobretudo a gente percebia que para alguns idosos, ali era momento de bater papo, ali era momento de recordação, de trazer momentos que Cruz das Almas passou. Ali nós tivemos uma grata satisfação de ter fazendo a fisioterapia o saudoso locutor Rei Conso. E Rei Conso relembrava ali alguns momentos da cidade, alguns momentos históricos. E aqueles homens, aquelas mulheres ali, que faziam parte da história da cidade, como professores aqui do Colégio Alberto Torres, ali a gente conversava com o professor Das Neves. Quem não conhece, né? Das Neves, ali Das Neves a gente batia um papo. Ali nós tínhamos o doutor Aloísio Prazeres, odontólogo de muitos anos. Ali nós tínhamos também. E ali nós vivíamos uma experiência maravilhosa, aquela relação do bate-papo, e que as pessoas que estavam ali saíam agraciadas. E tinha idosos ali que contavam e brincava, ou o que nós chamamos de pileriava ali. Então esse momento para eles há uma ausência. Isso enfraquece, isso adoece. Isso adoece. Se formos pensarmos também, queridos, a ida ao salão, a mulher a ida ao salão de beleza, fazer as unhas, fazer o cabelo. Algumas pessoas são privadas também disso, para que evite o contato maior com o vírus. Mas pastor, e cadê a palavra? O que é que o senhor está trazendo tudo isso? Eu quero lhe dizer que esse momento, o bojo disso tudo que eu trago, é que nós precisamos disso, nós precisávamos disso. Isso faz parte da nossa condição de ser humano. Isso faz parte. O baba, o salão, a clínica, a interação com o outro, aquilo que eu já falei aqui, que eu já falei sobre o filósofo Martin Heidegger, que vai falar desse ser presença, que é o ser que cuida, que é o ser que está ao lado do outro. O ser humano é esse ser presença, o ser que cuida, o ser que está ao lado do outro. Então, por isso que você faz isolamento, você faz decretos, você faz várias coisas. E o ser humano, ele sai mesmo, ele vai sair, ele não aguenta, ele vai sair. Ele vai sair, meu irmão. Você pode botar o exército, você pode contratar a Al-Qaeda, se for o caso, não vão ficar no isolamento, não vão ficar. Pastor, o senhor está fazendo apologia a isso? Não, eu estou dizendo a você, que pode pegar isso e colocar como apologia. Eu não estou dizendo apologia à quebra do isolamento, porque eu estou cumprindo o isolamento, eu estou usando máscara, eu estou usando álcool em gel. Quando eu chego em casa, eu vou pelo fundo da minha casa, tiro todo o aparato que eu usei e, após isso, faço higienização do cinto, higienização da carteira, higienização da aliança, higienização das chaves, higienização de tudo. O que eu estou lhe falando é que o ser humano é esse ser para fora, para si, que o ser humano não é esse ser em si, é um ser para si. É isso que eu estou lhe falando. E você é inteligente para saber isso. Não fazer aqui uma provocação
e dizer que eu sou contra o isolamento social. Eu sou a favor do isolamento social, porque em outras épocas isso já aconteceu, já houve-se pandemia em outros momentos, né? Outros momentos, e a gripe espanhola, a ideia de máscara foi do Dr. Carlos Chagas, a ideia de usar máscara, do isolamento, use máscara para as escolas, para tudo. Não é uma ideia nova, não foi uma ideia criada agora. Eu sei disso. Mas eu quero lhe dizer que o ser humano é esse ser para si. É um ser da interação, é um ser da polis, é um ser da cidade, é um ser misturado. E que você pode botar toda estrutura policial, toda estrutura militar, toda estrutura de privação, e ele vai sempre pular, porque ele vai sempre sair. Aí eu encontro algumas pessoas nos bares, vai acontecer isso sempre. As festas, vai acontecer isso sempre. Porque é uma questão, amigo, é uma questão, amiga, é uma questão, irmão, é uma questão ontológica, é uma questão do ser humano, que é um ser que não é para si, é um ser, não é um ser em si, é um ser para si, é um ser de dentro para fora. Ele não é um ser para dentro, mas é um ser para fora, um ser que ele interage, é um ser que desloca. O ser humano é um ser em deslocamento. Ele é um ser em deslocamento, isso é louco? Mas ele é um ser em deslocamento. Ele não é um ser enraizado, ele é um ser que desraiza a cada momento, é um ser para fora. Percebeu bem? Só que isso adoece, isso intranquiliza, isso torna-se uma coisa louca. Então, para tranquilizar você, eu vou trazer o texto da palavra do Senhor, tá bom? Eu já falei muito aqui dessa questão do ser humano, porque eu precisava falar isso, porque é interessante eu falar isso. Eu preciso falar isso. No Salmo de número 34, versículo 19, 34, 19, vai dizer assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Olha aí, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos lá para o texto de João 16, né? Quando nós vamos abrir a palavra do Senhor, olha que coisa maravilhosa, viu? Deixa eu te falar aqui. Se eu separar aqui para você ler, você que está aí sentadinho em casa, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, João 16:33 vai dizer assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, lá no 34:19 dos Salmos vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Cá, Jesus Cristo vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende paz em mim, eu venci o mundo. Então tende paz em mim. Paz. Esse momento agora, que a gente não pode ir para fora, que a gente não pode ir para a muvuca, apesar que a gente precisa que a gente passa nesses momentos de auxílio emergencial. A gente viu agora, a gente passou ali agora, a Caixa Econômica está bombando mesmo. Mas fazer o quê? Fazer o quê, meu irmão? Você tem outra ideia melhor? Se eu preciso do dinheiro, se eu preciso ir para o supermercado, se eu preciso ir para a padaria, se eu preciso interagir, você tem outra ideia melhor? Sei, mas eu preciso ter paz em mim, eu preciso ter tranquilidade para dormir, eu preciso, porque senão, sabe o que acontece? Essa condição pode me levar a uma depressão. Essa depressão pode me levar até o suicídio. Pasmem, senhores. Pasmem, senhoras. Usar aqui o diácono José Gomes. Pasmem, senhores,
Pasmem, senhoras, essa condição de isolamento em mim, eu não estou dizendo isolamento, em mim, essa condição de isolamento em mim, de viver em mim e não viver para si, essa condição pode me levar a isso, momento de angústia, momento de depressão, momento de suicídio. Mas sem Jesus eu tenho paz. Em Jesus eu tenho paz. Eu queria lhe chamar a atenção de um texto também, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver se eu usei a segunda carta ou a primeira carta. Então, meu querido irmão, meu querido amado irmão da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui procurando o texto para lhe passar o texto fidedigno, como já dizia meu pastor Arlindo Souza, o texto fidedigno da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, queridos, a Bíblia vai dizer assim, versículo 16, alegra-me, porque em tudo posso confiar em vós. Posso confiar nos meus amigos, posso confiar na igreja do Senhor, posso confiar na palavra de Deus, que é mais importante, Posso confiar na palavra de Deus, Posso confiar na palavra de Deus. Em tudo eu tenho me alegrado. Mas vocês perceberam que eu ainda estou na busca do texto que eu quero trazer para a sua vida nesta manhã, neste dia. Por conta dessa agonia toda, por conta dessa tribulação. Papai, me dê meu texto, meu Senhor da glória, para que eu leia para os meus amados. Pronto, eu achei. Diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Era esse texto que eu queria. Luta por fora, temores por dentro. Apóstolo São Paulo. Pau comendo, meu querido. A vida não é tranquila para ninguém, a vida não é fácil para ninguém. Eu quero lhe dizer que a minha vida mesmo não foi fácil. Dia 29 de julho faço 51 anos agora e nada foi mole, foi tudo traquejo, só traquejo. Temores por fora e temores por dentro. Apóstolo Paulo falando. Então eu quero lhe dizer que esse momento de aquartelamento, esse momento de isolamento, esse momento dessa agonia toda, desse fuzuê todo, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, já viveu também. E o apóstolo Paulo, nesse texto que eu leio, que eu li aqui para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz que por fora temores, que atribulados, luta por fora, temores por dentro. Só que eu vou encontrar nesse texto algo que eu trago para a sua vida. Diz o seguinte: porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus que te consola, minha irmã. Deus que te consola, meu irmão. Eu vinha passando hoje pela Feira Livre, eu vi um homem dizendo: